paz, meus irmãos. Mais um sábado que estamos aqui novamente para podermos falarmos sobre a palavra de Deus, a maravilhosa palavra de Deus que Deus tem cada dia colocado no nosso coração. É um privilégio para mim poder todo sábado, irmão, estar lendo a palavra para você, estar falando um pouco da palavra, que nós devemos cada dia aprender as Escrituras, a meditar nas Escrituras, a buscar conhecer a palavra, conhecer o que Jesus Cristo está falando para nós. Esses dias que nós vivemos aqui, nessa terra, que Deus possa falar no teu coração, nessa tarde, querido. Abra teu coração e medite no que eu vou ler, que o Espírito Santo vai colocar no meu coração para poder falar para ti. E que Deus venha conceder sabedoria a cada um, a cada irmão, a cada ouvinte que vai ouvir esta palavra, que possa edificar o teu coração essas palavras, irmão. Se eu estou aqui pregando para você, é de coração, é por amor a Cristo, é por amor ao Evangelho, né? É para isso que Deus me chamou, para isso. Deus me chamou por esse objetivo, por esse propósito aqui nessa terra, irmão. E o que mais alegra meu coração é poder falar de Jesus para você. Jesus Cristo, o Salvador de todo aquele que nele crê. Porque Ele é a nossa salvação. Não há nada nessa terra mais importante que Jesus para nós, irmão. Jesus foi o Filho unigênito de Deus. Ele é o Filho unigênito do Pai. E foi Ele que morreu lá naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia para salvar você, para salvar a tua vida, para que você cresça em sabedoria, para que você cresça em conhecimento, para que você seja um homem, seja uma mulher que conheça a palavra. Aí ninguém vai poder te enganar com falsas doutrinas, com falsos ensinos. Quando você conhece a palavra de Deus, você conhece o Evangelho genuíno, irmão, ninguém vai te enganar. Nem o profeta, ninguém aí nesse mundo, os falsos profetas, os enganadores que estão por aí, ninguém vai te enganar. Porque você vai estar o quê? Firmado, como Jesus disse, na rocha inabalável. Jesus, irmão, Jesus é a rocha inabalável para nossas vidas. E quando nós cremos nele, e quando nós confiamos em Jesus, nós estamos seguros. A nossa casa se torna uma fortaleza. O nosso coração se torna uma fortaleza, porque o inimigo não consegue romper as barreiras para entrar no meu coração, no teu coração, para querer nos afetar. Porque Jesus, ele está ali nos guardando. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é Emanuel, Deus conosco. O príncipe da paz. O rei dos reis, senhor dos senhores. É nele que você devemos depositar toda a nossa confiança, irmãos. Todos os dias da tua vida. Se você quer encontrar a verdadeira felicidade, você vai encontrar em Cristo. Ele vai te dar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Porque quem sabe você está nesse mundo, você procura tantas coisas por encher teu coração, quem sabe, para trazer alegria, paz. Mas eu digo para você, eu já vivi isso neste mundo. E a alegria era só no momento. No outro dia vinha a decepção, a tristeza. Até que um dia eu encontrei a verdadeira alegria, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Ele trouxe paz ao meu coração. E hoje eu posso pregar para você e dizer que Jesus é a melhor coisa que eu encontrei. Tudo de melhor na minha vida que eu encontrei. Foi a parte mais preciosa da minha vida. Foi Jesus, eu ter encontrado, Ele ter me encontrado, irmãos. Quando Ele me resgatou da perdição, quando Ele me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, irmão, foi a maior riqueza que eu poderia ter encontrado, que eu encontrei até hoje. E Ele é meu tudo, então. E hoje é meu prazer viver para Ele. É meu prazer falar do seu amor transformador, o seu amor que regenera as vidas, transforma, salva, cura, purifica. É Jesus Cristo, irmãos. É Ele, o Filho unigênito de Deus, do Deus Todo-Poderoso.
Porque lá em João capítulo 3, 16, a Bíblia diz assim, que Deus amou este mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Amém? Deus é maravilhoso. Deus é glorioso. E Ele tem tudo para você. Tudo que você precisa. Tudo que você almeja buscar, na palavra de Deus você vai encontrar. Na palavra de Deus tem tudo que você precisa, irmão. A palavra de Deus, ela é recheada de coisas maravilhosas para mim e para você. Maravilhosa de textos que vão nos inspirar a viver uma vida na bênção, na presença de Deus todos os dias. Então eu te exorto, irmão, pratique a palavra, leia a Bíblia, se alimente das Escrituras, ore, busque Deus todos os dias. Eu vou fazer uma leitura nessa tarde, que está no livro de Lucas, capítulo 8, vou estar lendo do 4 em diante, para nós entender o que Jesus está falando aqui, a sua palavra. Lucas, capítulo 8, versículo 4 em diante, a parábola do semeador. Diz assim a palavra de Deus essa tarde. E correu que uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram ouvir Jesus. Foi quando ele lhe propôs a seguinte parábola. Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas, e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte caiu ainda entre os espinhos, com que ela crescesse e sufocaram as suas plantas. 8. Todavia, uma parte caiu em boa terra, germinou e cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Aqui Jesus está falando, irmão. Aqui ele está pregando para uma multidão. Bastantes vidas estavam ali ouvindo ele pregar o evangelho. E ele vai ensinar as pessoas. Porque o prazer do nosso mestre, irmão, é falar, é pregar o reino dos céus. O prazer de Jesus, a alegria de Cristo, é que eu e você um dia estaremos lá com Ele. Que nós nos esforçamos aqui nessa terra. Que nós demos o nosso máximo. Que eu e você se esforcem para conhecê-lo. Conhecer a Jesus de verdade. A ser um discípulo dele, ser um homem ou mulher que anda na presença dele. Aqui ele está ensinando a multidão que está ali. Entre essa multidão tem fariseus, tem um monte de gente infiltrada, escriba, sumo sacerdote, tem um monte de gente infiltrada ali, junto nessa multidão, que está ouvindo ele pregar. Pessoas ao contrário a ele, pessoas que não admitiam que ele falava a verdade, que não concordavam com a sua postura, porque a postura de Cristo era falar a verdade, somente a verdade, irmão. Ele não inventava nada, ele falava a verdade, doou a quem doer. Mas o evangelho era pregado com postura, com verdade, não com engano, mas com verdade. Jesus pregava com verdade e falava para eles sobre a verdade. E quando ele vai falar sobre as plantas, sobre a semente, o que Jesus está falando, irmão, sobre a semente, sabe o que é, irmão? A palavra de Deus. O evangelho de Jesus Cristo, e essa é a semente. O que ele está falando aqui para essas pessoas. E quando ele cita a parábola, Jesus ele fala a parábola para quê, irmão? O que ele usa a parábola? Porque ele sabia que aqueles que creem nele, aqueles que estão com ele, aqueles que são dele, vão entender o que ele está falando. Mas aqueles que são inimigos não vão ter como acusá-lo. Por isso Jesus usava as parábolas, para enganar seus inimigos,
Mas aqueles que eram seus, aqueles que eram de Cristo, aqueles que eram servo, vaso, entendiam o que saía da boca do mestre, que o que ele estava falando era verdade. Então ele anunciava por parábola. Jesus é maravilhoso, irmão. E nós vimos que a última semente que ele lança, ele diz que cai em boa terra. Esta última semente, meu amado, meu querido irmão, todas que caíram ali em terra rochosa, sobre rocha, sobre espinho, elas não progrediram. Aquela que caiu à beira do caminho foi pisoteada e as aves do céu comeram. Aquela que caiu em solo rochoso não pôde crescer porque as suas raízes não tiveram umidade suficiente para produzir frutos. Então elas pereceram, morreram. Aquela que caíram entre os espinhos não puderam crescer porque os espinhos a sufocavam. E ela não pôde crescer, também morreu. Mas Jesus vai dizer que aquela que caiu em boa terra, produziu a 100 por 1. A última, ele diz que aquela que produziu, irmão, olha só, todavia uma parte caiu em boa terra, olha só, uma parte caiu em boa terra, germinou, olha só, cresceu, produziu grande colheita, a 100 por 1. E tendo concluído esta parábola, Jesus exclamou, olha só, aquele que tem ouvido, ouça. O que ele está dizendo com isso, irmão? O que Jesus está dizendo? Aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça o Evangelho, que ouça a palavra de Deus, que ouve o que o Espírito Santo está falando. Deus está falando para ti nessa tarde, meu irmão. O Espírito Santo quer te visitar. Mas basta você dar crédito. Aquele que a semente caiu em boa terra vai produzir. Aquele que a semente caiu em boa terra vai produzir 100 por 1. Vai ser um homem, vai ser uma mulher que vai produzir. Vai dar fruto de uma maneira ou de outra, vai produzir fruto, irmãos. Eu e você não podemos ser infrutíferos nessa terra. Eu e você nascemos, Deus nos chamou para produzir frutos. E o que é o frutos? É nós ser um instrumento de Deus, não importa a maneira que você vai ser instrumento de Deus. Não importa a maneira que Deus vai te usar. Deus tem uma maneira para usar cada vaso nessa terra, irmão. Então ouça o que o Espírito fala contigo nessa tarde. O que o Espírito Santo está dizendo para você. Eu estou te chamando para as boas obras. Eu estou te chamando para o encontro com o Evangelho, o encontro com Cristo. Porque a semente, irmão, ela cai no coração do homem muitas vezes, mas o diabo vai lá e arranca a semente do coração do homem, porque ele não quer que o homem progrida na sua caminhada. Ele não quer, o inimigo das nossas almas não quer que o Evangelho caia no teu coração e produza frutos. Ele não quer isso. Então ele usa uma maneira ou outra para quê? Para arrancar a semente que está no teu coração. E o momento que ele tira a semente do teu coração, você se torna infrutífero. Ele tira o desejo de você conhecer a Deus. Ele tira o desejo de você estar na presença de Deus. Ele tira o desejo de você pregar o Evangelho. Ele tira o desejo de você de tudo. Então você não tem mais ânimo, desejo para estar na presença de Deus, para buscar Jesus. Então por isso Jesus está falando nas parábolas do semeador. Olha só, eu prego o Evangelho para você, nessa tarde. Falo de Jesus Cristo, Ele é a salvação.
Ele é o único caminho para você. Mas você não dá bola, você não dá crédito, você não está nem aí. O inimigo já tirou do teu coração a oportunidade que você tem de conhecer Jesus. A oportunidade que você tem de preencher seu coração com a presença maravilhosa, graciosa de Jesus Cristo. Porque Ele é tudo, irmão, que nós precisamos. É Ele que você deve adorar, é Ele que você deve glorificar, é Ele que você deve amar todos os dias, porque a palavra de Deus é maravilhosa, irmão. Lá no livro de João, capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo que ninguém vai ao Pai a não ser através dele, da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E a semente, quando cai no coração do homem, irmão, o inimigo não quer que ela produza fruto, ela não quer que a semente, que é a palavra de Deus que é lançada no coração do homem, o inimigo das nossas almas não quer que produza fruto, que germine no teu coração. Então ele acha uma maneira ou outra para arrancar a semente do teu coração. Por isso que Jesus está falando por parábola, porque aqueles que estavam ali, que conheciam ele, sabiam quem era Cristo, ia entender o que ele estava falando, mas aqueles que não estavam nem aí, não iam compreender, porque ele estava falando em parábolas. A uns é dado conhecer do reino do céu, a outros então, irmão, eu quero dizer para você nessa tarde, Deus tem um plano contigo, um projeto com você. Ele tem um plano comigo, tem um plano com você. De nós sermos apregoador do Evangelho nessa terra, que nós não vamos desistir não. Que Deus apostou em mim, apostou em você para pregar o seu Evangelho, não importa, meu irmão. Não importa se vamos ser apontados, humilhados, esculachado, não importa. O que importa é que o Evangelho do Senhor Jesus está sendo pregado. De uma maneira ou do outra, o Evangelho está sendo pregado. E almas possam ser alcançadas para Cristo. Então ele cita a parábola do semeador. E nós devemos semear essa semente. Essa semente se chama a palavra de Deus. Nessa tarde eu estou semeando a semente aqui, que é a palavra de Deus, para o teu coração, meu irmão. A minha oração é que Deus te alcance. A minha oração é que o Espírito Santo te visite. A minha oração é que você seja uma família, um homem, uma mulher abençoado, transformado, regenerado, feliz, abençoado. Porque o mais importante na nossa vida, irmão, a Bíblia é bem clara, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque o mais importante, o nosso prêmio maravilhoso, nosso prêmio glorioso, nosso melhor prêmio, querido, é um dia que nós tombar, fechar nossos olhos, nós acordar lá na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. E lá, sim, é o nosso prêmio valioso. Por isso nós temos que combater o bom combate aqui nessa terra e completar nossa carreira aqui. Não olhando para a direita nem para a esquerda, não olhando para homens nessa terra, mas olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o dono da nossa vida, o dono da nossa alma. A nossa conquista vai estar lá na glória quando nós chegar lá. É lá que nós vamos receber o nosso prêmio valioso, porque permanecemos e perseveremos com o Senhor Jesus. E que a palavra não foi infrutífera, que a palavra que caiu no nosso coração produziu a 100 por 1. Então nós vamos dar muito fruto. Eu e você vamos produzir muitos frutos aqui nessa terra, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, falando das suas maravilhas, falando do seu amor ao próximo, seu amor às almas. Porque há muitas almas que necessitam ouvir o Evangelho. Amém, irmãos? Esta palavra nesse sábado que eu tenho para a tua vida. E que Deus te abençoe, e que você seja um homem ou uma mulher transformada a cada dia. Minha oração por você, que todos os sábados acompanhem esses vídeos que eu estou gravando, que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu peço para você, meu irmão, que está ouvindo esse vídeo, eu peço que o irmão, a irmã, possa ir lá no meu canal
O canal se chama Eu Sou Cristão Evangelizando Vidas. Vai lá, se inscreva no meu canal, deixa seu like e que Deus possa te abençoar e que mais vida possa ouvir esta mensagem. Porque se Deus colocou no meu coração, irmão, eu vou fazer o que Ele está mandando. É pregar o Evangelho, para que muitas vidas sejam edificadas. É essas palavras que eu tenho que deixar nesse sábado para você, e que Deus te abençoe e multiplique todas as bênçãos na tua vida, meu irmão. É que eu peço a Deus nessa tarde, que você seja um homem ou uma mulher abençoada em nome de Jesus. Vou fazer uma oração. Pai querido, em nome de Jesus Cristo eu oro nessa tarde, Pai, por cada irmão, por cada amigo que vai assistir, Pai, este vídeo, aonde for, Pai, que a tua mão de graça alcance eles, Pai, e cubra eles, Pai amado, com o teu poder, com o teu amor, com a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Abençoe todas as famílias, Pai, todos os lares, Pai, em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo sábado, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Até lá.